Olá, meus caros! Veja só onde eu estou. Estou aqui na casa antiga e vim aqui gravar esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque eu quero aproveitar esse cenário maravilhoso, né? E aproveitar que está tudo montado, porque eu não sei se eu vou conseguir montar tudo isso lá na casa nova. Mas tá bonito, né? Legal, bacana, se não fosse os morcegos no fogo. É por isso que a gente está saindo dessa casa. Mas enfim, já contei essa história em outros lugares. Hoje eu quero falar para vocês sobre o quê? Eu quero falar sobre as nossas habilidades morais e o quanto o nosso ambiente pode acabar influenciando a nossa vida. Por isso que o tema de hoje não vai ser tão roteirizado, até porque eu não tenho nenhum de pôr o roteiro, já que eu estou de pé. E eu quero analisar com vocês um poema do Antônio Machado, que há muito tempo eu conheci e recentemente caiu na minha mão, voltou para minha mão. Então eu acho que é algo que é legal da gente conversar. Qual que é esse poema? Quão difícil é quando tudo barra, não barrar também. Quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também. Quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também. É um poema, uma frase, não é mais uma frase do que um poema. Mas eu quero falar sobre isso com vocês. Tá? A nossa dificuldade de, quando as coisas começam a ruir, o quanto a gente consegue se manter sólidos. Certo? Mas vamos lá, antes de qualquer coisa, dê like, siga aqui o meu canal, ligue a sineta, você vai receber a notificação dos meus vídeos e vai receber a notificação de que quarta-feira, 12h15, tem um podcast do Bom Senso, que é gravado ao vivo, tá? Aqui para vocês. E também, não se esqueça que tem um clube dos membros aqui no meu canal. Por R$ 7,99 você tem acesso a todas as gravações do podcast e também a vídeos exclusivos, tá? Então não perde essa oportunidade. E além disso, não se esqueça, eu sou psicólogo. Se você quiser marcar um horário com um profissional, é só vir aqui embaixo e clicar em agende um horário comigo. Pode ser horário de 1 hora, que é uma terapia, ou horário de 1h30, que é o atendimento pontual. Não precisa dar continuidade, você faz um atendimento pontual de 1h30, a gente conversa e faz o nosso melhor nessa 1h30. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos conversar sobre esta frase do Antônio Machado. Quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também. A primeira coisa que a gente vê nessa frase é uma sinceridade muito grande, né? Porque a gente tem uma autoimagem muitas vezes de que, cara, independente do que aconteça ao meu redor, eu vou me manter de pé. Não, queridinho. Não é assim que funciona. Normalmente, quando as coisas ao nosso redor começam a ruir, nós temos que fazer um esforço muito grande para nos mantermos de pé. Por quê? Culturalmente a gente já percebe isso. Culturalmente. Não, eu vou me manter, coisa e tal, mas a cultura nos influencia. O que está ao nosso redor nos influencia. E uma das coisas que a gente não leva em consideração é quando as coisas começam a mudar, a gente não leva em consideração a nossa solidão. Quando eu tenho que decidir por algo e eu tenho que me manter de pé, eu não levo em consideração o quão sozinho eu posso ficar. Só quem enfrentou um grupo homogêneo e quis ser diferente é que consegue saber o que é se manter de pé quando tudo baixa. Então a primeira coisa é difícil. Não subestime, é difícil. É o clássico caso que eu já disse várias vezes. Um amigo meu no boteco um dia falou assim, eu sou tão fiel, mas tão fiel que se uma mulher pelada, se eu estiver num quarto com uma mulher pelada, eu não traio minha mulher. Eu falei, olha meu amigo, você pode ser o quão fiel você for, mas aí você vai ter que explicar o que é que tu tá fazendo uma mulher pelada dentro de um quarto e explicar que você não fez nada. Mas a questão que eu quero dizer aqui é que meu amigo bateu no peito e falou, não, eu dou conta, cara. Eu não sou fraco, eu não sou frágil. Entende? Se for necessário, não tem problema. Eu aguento o tranco. Então a gente tem que levar em consideração, é difícil. Por isso que quando a gente pensa nessas provas morais, nessas provas da vida, uma das coisas que eu sempre penso é assim, dê graças a Deus por você não ter que passar por elas. Tem gente que se converte, ou tem gente que começa a estudar e começa a pensar, não, se eu tivesse nessa condição eu mandava melhor, se eu tivesse nessa condição eu matava no peito e resolvia. Não, meu amigo, não. Sabe quando eu falo seja normal e tenha bom senso? Né? Imagine a plaquinha aqui, desse lado aqui. Sabe quando eu falo seja normal e tenha bom senso? Eu falo por causa disso. A normalidade, ser normal e conseguir lidar com a realidade normal é não desejar que eu seja colocado à prova. Uma das últimas coisas que eu quero na minha vida hoje, com 41 anos, é ser colocado à prova. Eu não quero que as coisas venham me testar. Eu tenho horror a isso, entende?
Na verdade, o que eu desejo é que a minha vida continue do mesmo jeito que está, com as minhas provas cotidianas, com os meus desafios cotidianos. Então, quando a gente pensa em quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também, a gente tem que levar em consideração que vai ser uma pressão. E você não pode simplesmente achar que você vai dar conta sozinho por matar no peito e seguir. E aqui vem uma outra coisa que eu penso, quando eu penso nessa frase. Quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também? Por quê? Porque corre o risco de eu não ter onde me segurar. Então uma pessoa, quando nós temos uma rede de apoio, quando nós temos amigos, quando nós temos pessoas com quem contar, essas pessoas vão nos ajudar a nos manter de pé. Escolher quem vai acompanhar a minha vida é muito importante. E aqui entra, né, você que assiste meu vídeo aqui, fala sobre relacionamento, aqui entra muito isso. O quanto nós nos baseamos em relacionamento, muitas vezes, por características completamente secundárias. Principalmente para os homens, né, piazada? Beleza, a mulher é gostosa, a mulher transa bem, a mulher é parceira não sei o que, a gente vai no boteco, coisa e tal. Mas dá para contar com ela de verdade verdadeira? É uma pessoa que tem profundidade, é uma pessoa que tem compromisso. Mulheres também é a mesma coisa. Às vezes pode não ser a beleza física, mas muitas vezes é o sujeito que tem recursos. O cara que é rico mesmo, o cara que é charmoso, o cara que é inteligente, mas essa inteligência dele é uma inteligência emocional de fato ou quando tudo baixar ele vai baixar também? Entende? Porque se nós não prestamos atenção em quem nós estamos escolhendo ao nosso lado, nós acabamos nos perdendo com mais facilidade. É como diria o Ernest Hemingway, né? Quem está ao seu lado na trincheira é a coisa mais importante na guerra. Não lembro muito bem a frase dele, mas ele fala isso. O que é mais importante na guerra? Quem divide a trincheira com você. Ou seja, quem está do seu lado. Quando tudo baixar, tem que ter alguém do seu lado para vocês se apoiarem, entende? Nós vivemos muito nessa falsa ideia da autossuficiência, da autonomia plena, do empoderamento, né? Igual o pessoal fala assim, né? Feminista assim, a mulher pode fazer tudo o que ela quiser. Eu sei, mas ela precisa fazer tudo o que ela quiser? Ela precisa fazer tudo o que ela quiser? O homem pode fazer tudo o que ele quiser? Sei lá, ele precisa. É bom que ele faça tudo sozinho? É bom. Veja, até quando a gente pega filmes como O Senhor dos Anéis, se você não assistiu, pelo amor de Deus, assista. Até quando a gente pega filmes do Senhor dos Anéis, o Frodo não consegue sozinho, ele precisa do Sam. E quando o Sam é expulso por ele, pelo Gollum, o Sam não desiste e vai atrás dele. Tanto que, se eu não me engano, o Tolkien falou, O Senhor dos Anéis é sobre o Sam. Não é sobre o anel, é sobre o Sam, sobre o poder de uma amizade. É nesse sentido que a gente tem que pensar. Quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também, por quê? Porque normalmente eu estou sozinho. E hoje em dia, nós temos uma fragilidade muito maior do que tínhamos antigamente. Porque possivelmente a sua educação familiar, né? Não o seu ensino, a sua educação, a sua formação como pessoa pode ter sido falha. Segundo, muitos dos dramas que você passa hoje, sentimentos que você tem hoje, não tem ponte com seus pais. Terceiro, você acaba ficando mais fragilizado. Então é muito difícil, porque quando tudo baixa, você tem que ir na contramão. Não baixar também quando tudo baixa é ir na contramão, como eu disse, é assumir a solidão. E nesse sentido, o baque pode ser muito grande. E a gente não consegue lidar com isso. Uma coisa que eu percebo é que, hoje em dia, como é que eu posso dizer? As pessoas têm uma ideia de sucesso. Então, se eu fizer as coisas muito bem feitas, eu vou ter um certo tipo de sucesso. Inclusive um sucesso social, entende? Então, eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de seguidores, né, na verdade. E dá a sensação de que, quando eu conseguir fazer as coisas do meu jeito e eu ter sucesso, eu nunca vou ficar sozinho. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram nisso? Muitas vezes as nossas ideias de sucesso ou de uma vida bem realizada é uma vida muito acompanhada. Então se eu for um cara, um ativista político, nossa, vai ter um monte de gente que vai me ajudar, tipo uma Greta da vida. Não, mas se eu for um músico,
né? Eu posso chegar ao ponto de ser um Paul McCartney, entendeu? Então várias pessoas vão te seguir. Então você entende que a ideia do sucesso e a ideia de fazer escolhas certas vai me levar para a solidão, hoje em dia elas estão meio distantes, entende? No sentido de, se eu fizer as coisas certas, eu vou ter mais fama e vou ficar cada vez mais longe da solidão, entende? Quando isso não é verdade. O quão difícil é quando tudo baixa não baixar também não é grandes decisões morais. Na verdade, é uma realidade cotidiana. Cotidiana. Que difícil que é quando todos os seus amigos não falam nada com nada. E você começa a olhar para eles e fala assim, cara, não vai dar para eu preciso de pessoas melhores. Quão difícil é quando seus amigos só pensam em merda. Principalmente homens, né? Não, vamos na zona. Você fala, cara, não quero. Entende? Quão difícil é quando dentro da sua própria casa, o seu marido, né, minha senhora? Você está tentando ser católica, você está tentando se converter, ser uma melhor pessoa, seu marido não está. Ou você está querendo fazer uma dieta, seu marido está cagando, por sinal ele até te provoca. Quão difícil é quando tudo baixa. Quando você está sozinho decidindo por algo. Porque senão a gente também cai num... Quando eu ouvi a primeira vez essa frase, eu tinha muitas essas ideias grandiosas, assim, sabe? Tipo, o quão difícil é quando tudo baixa, então ser um psicólogo, ser um intelectual, essas coisas assim, coisa e tal. Mas o que a gente não presta atenção é isso. Quão difícil é quando no nosso cotidiano as coisas começarem a baixar. Porque é o que eu defendo, seja normal, tenha bom senso. Ou seja, o primeiro lugar que você vai ter que usar o bom senso é na sua normalidade. E o que eu penso hoje, quando eu penso nessa frase, do quão difícil é quando tudo baixa não baixar também, é realmente pegando essa ideia da normalidade. Né? Como eu já disse aqui, quando eu comecei a defender a normalidade, era mais uma intuição. Agora eu estou vendo que isso vai se desdobrando de várias maneiras. Né? Mas o que eu quero aqui é pensar o quê? Quando tudo baixa, quão difícil é quando todo mundo começa a ficar meio anormal. Quão difícil é quando todo mundo começa a ficar estranho. Quão difícil é quando as pessoas começam a ter ideias erradas. E eu quero só ter uma vida normal. Eu quero só ter uma vida normal, saudável. Então é isso. A normalidade, quando eu defendo, ela precisa ser buscada de uma maneira intencional, porque se nós não buscarmos a normalidade de uma maneira intencional, nós vamos baixar junto com todo mundo. Se eu não quiser viver uma sexualidade exclusiva com a minha esposa e não ficar aí me perdendo com masturbação, com pornografia ou traindo a minha mulher, se eu não quiser isso, eu vou ter que querer a normalidade de um casal normal. Se eu não quiser ficar olhando o marido das outras e perdendo a admiração do meu marido, eu vou ter que começar a parar de passar pano para essas coisas e falar que eu não tenho mais admiração do meu marido. Eu vou ter que fazer um esforço para, de uma forma muito normal, para ter um relacionamento normal, eu me dedicar a ajudar o meu marido. Entende? Ou então eu começar a não ficar olhando pessoas que são modelos, enfim, que são modelos ilusórios e começar a olhar para o meu marido e tentar ajudá-lo. Entende? Se eu não quero que a educação dos meus filhos se perca, eu tenho que tirar eles da tela. Eu tenho que tirar eles da tela, eu tenho que dar orientação, eu tenho que comprar um livro, eu tenho que fazer leitura em voz alta, eu tenho que brincar com eles, eu tenho que planejar o final de semana. Então você entende que quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também quão difícil é quando as coisas estão ruindo, eu me manter no meu caminho. E as coisas estão ruindo, entende? Quando a gente ouve essa frase do Antônio Machado, parece que as coisas começam a ruir e você está ali no meio tentando se segurar, não é mesmo? Hoje em dia é como se tivesse tudo caído, entende? Mas você tem que, no meio de uma cidade destruída, tentar fazer com que sua casa tenha telhado. No meio de uma cidade destruída, tentar botar uma janela de vidro na tua casa. Mas todo mundo, sabe esse argumento? Mas ninguém faz isso, desculpa o termo, tá bom? Foda-se. Mas ninguém faz... Daí que ninguém faz isso, você tem que fazer por você. Foi um vídeo que eu gravei agora esses tempos atrás, mas no relacionamento, né? Ou seja, ficam se vigiando, ficam se olhando, mas ninguém se ajuda. Se ele não melhorar, não melhora, tá? Mas voltando aqui ao argumento. E daí? Mas ninguém tá fazendo. É aquele clássico caso, mãe, todo mundo está indo na sorvete, você não é todo mundo. E veja, todo mundo está ficando maluco, ou eu que estou maluco. Não, as pessoas estão ficando malucas. Então você tem que pensar nisso. Se eu quero uma normalidade, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que fazer um esforço
Para cada ideia ruim que uma pessoa tem, você encontra 50 para defender. Mas quando uma pessoa tem uma ideia boa, vai contar nos dedos quantas pessoas vão defendê-la. Quando eu fiz o curso Conceitos Fundamentais da Psicologia do Olavo de Carvalho, eu fiz isso, rodei o país, 16 cidades, coisa e tal. Quando eu estava, quando eu estava divulgando a última edição, que foi, não lembro onde, eu estava divulgando a última edição, eu recebi uma carta do Conselho de Psicologia, meio que me dando esclarecimentos, dizendo que eles nunca viram o meu curso. Eles nem sabem o que eu falo lá, mas enfim, me dando esclarecimentos. Eu fiquei feliz porque, enfim, né, se você começa a fazer diferente do que a massa faz, uma hora você vai ter que incomodar alguém. Se você não está incomodando ninguém, você está fazendo alguma coisa errada, não é mesmo? Mas o que acontece? Eles estavam ali me dando orientações do que eu deveria fazer ou não fazer, mesmo não tendo conteúdo. Então é uma notificação do conselho bastante irônica, né? Irônica também porque o nome do conselho chama Conselho de Orientação e Fiscalização, chama COF. Então o COF do CRP estava me pedindo orientações sobre o que eu falo sobre o Olavo de Carvalho. Mas enfim, voltando. O que eu quero dizer com isso? Se o Conselho de Psicologia vai fazer lá o congresso sobre a maconha, tem milhares de pessoas defendendo. Se o congresso, né, se o Conselho de Psicologia vai fazer, qualquer coisa, entende? Vai pegar e defender essas questões aí de pautas ideológicas, de ideologias, enfim, esse tipo de coisa, ideologia de gênero, esse tipo de coisa, vai ter milhões de pessoas. Agora, quando você vai fazer algo que é realmente para tentar trazer um pouco mais de normalidade, como foi meu caso, tentar fazer um curso para tentar trazer mais clareza sobre alguns conceitos de um professor, e não era conceitos paradoxais, conceitos de desconstrução, não, eram conceitos para corroborar com a visão que os psicólogos já têm, que é isso mesmo que eu ensino naquele curso. Aí vem alguém te encher o saco. Então o que a gente tem que entender é que quando você vai fazer as coisas em prol da normalidade, alguém vai te encher teu saco. Porque essas pessoas baixaram, essas pessoas estão baixando. E você tem que levar em consideração, enquanto você busca a normalidade da sua família, tem pessoas que estão se admirando, mas tem pessoas que estão te invejando e tem pessoas que fariam de tudo para destruí-la. Entende? Não que eu quero que você comece a achar que alguém do seu círculo social, não. O que eu quero dizer é o quê? Tem pessoas que, se soubesse o que você está fazendo, iria dar um jeito de destruí-la. Então, é por isso que eu falo, quão difícil é quando tudo baixa, não baixar também. Aguentar essa solidão, aguentar esse tranco. Mas a questão é o quê? Quando eu ouço isso, no meu ouvido vem essa normalidade. Você precisa fazer um esforço para ser normal. Porque ser normal hoje em dia é não baixar com todos os outros. É não mergulhar num mar de loucura e insanidade. Ou numa falta de noção. É isso que eu fico imaginando, é isso que eu fico pensando quando eu ouço essa frase. Agora me diz, faz sentido o que eu te disse? Escreve aqui para mim aqui embaixo. Quando você ouviu a frase ali, quando eu estava falando aqui, você já conhecia essa frase, quão difícil é quando tudo baixa não baixar também? O que te veio na cabeça? O que você pensou na sua cabeça? E o quanto você está fazendo esforço para não baixar também? Pense, gente, tá tudo nivelado, todo mundo normal, até que algumas coisas começam a deixar de ser normais, ou seja, elas começam a baixar. Para você ficar simplesmente vivendo na superfície da Terra, vamos dizer assim, você vai ter que fazer um esforço. Então, mas Jota, eu só quero uma vida tranquila. É exatamente esse o teu problema. Você quer uma vida tranquila, mas para ter tranquilidade, vai ter um caos que você vai ter que encarar, entende? Enfim, é isso. Faz sentido para vocês, meus caros? Sim, não, escreva aqui embaixo. E claro, compartilhe a palavra do bom senso aos corações que precisam. Muita gente com certeza vai ser muito beneficiado com esse vídeo aqui, tá? E nos próximos vídeos eu espero estar em um novo cenário. Acho que o próximo vídeo ainda não, mas no outro, que sai segunda ou terça, talvez eu esteja num novo cenário. Tá bom? É isso por hoje, meus caros. Um grande abraço. Até!